Olá pessoal, bom dia a todos. Nós vamos iniciar nossa aula de física. Hoje, a aula 4, nós vamos trabalhar o dióptro plano e algumas aplicações. Ainda é um assunto ainda do livro 3 e é muita informação, não tem como trabalhar tudo ao mesmo tempo, tá pessoal? Então, o que é um dióptro? Vamos ver aqui a definição. É todo sistema formado por dois meios homogêneo e transparente, separado por uma superfície S plana, e essa superfície que o separa, ela é denominada de fronteira. Um exemplo bem prático de dióptro plano, já que são meios homogêneo e transparente, nós podemos citar o ar e a água de uma piscina, né? Porque eles são meios homogêneos e são, ao mesmo tempo, transparentes, né, pessoal? Então, esse é um modelo de um dióptro. Nós temos aí uma superfície plana, nós temos o ar e a água. Especificamente, colocamos aí uma imagem de uma pessoa numa piscina, né? Um meio transparente, né? É possível você ver essa pessoa, né, nessa piscina, tanto, né, a parte inferior e superior. Então, por isso que eles são conhecidos como dióptro, ok? No ar, a mesma coisa. Nós vamos ver aqui um esquema onde uma pessoa dentro da água, e essa pessoa é observador, enxerga um pássaro, um objeto ou algo do tipo que se encontra no ar. Então vamos imaginar esse observador enxergando um certo objeto, né? Observa que nós temos aí o índice de refração do observador e o índice de refração do objeto, que no caso eu coloquei N vai, N vem, né? Observa que existe uma distância P e P', tanto do objeto como da imagem, e observa que você, quando analisa aí ó, um certo objeto no ponto O, formou um ângulo I com a reta normal da superfície, que é o ângulo de incidência. O que a gente pode analisar aqui, pessoal? Que o índice de refração do objeto sobre o índice de refração do observador, ele vai ser igual a P' sobre P. Mas quem é P' e quem é P? Vamos verificar agora. O P é a distância do objeto à superfície, do objeto à superfície, que é o P. O P' é a distância da imagem à superfície, tá? O N vai é o índice de refração do observador e o N vem é o índice de refração do objeto. O próximo tópico que nós iremos trabalhar aqui, pessoal, que são as aplicações, são lâminas de faces paralelas, né? O que é isso? É um meio transparente limitado por faces paralelas e planas, né? Faces planas e paralelas. Um exemplo que nós podemos ter aí, pessoal, são os vidros de janela e as lâminas de microscópios, né? Que são representados por meio transparente limitado. Esses meios transparentes são faces planas, porém paralelas, ok? O vidro de janela é transparente, faces planas e paralelas. Lâmina de microscópio, mesma coisa. Então, são exemplos de faces paralelas, de lâmina de faces paralelas. Eis aí um exemplo. Nós temos aí uma lâmina de faces paralelas, onde nós temos a primeira refração e a segunda refração. E observa que o ângulo de incidência ele tenta atravessar essa lâmina, né? E observa que na outra figura nós temos aí o índice de refração N1 e o N2, né? Uma certa espessura, formando aí um ângulo de incidência e o ângulo refratado. Se vocês observam, pessoal, ele passa perto, não vai direto, né? Ele chega a um certo ângulo e vai fazendo alguns desvios, né? Então, esse ângulo de incidência, quando ele vai passar por essa lâmina, haverá um desvio, né? Haverá um desvio para obter um outro ângulo de incidência, que no caso é o refratado, tá bom? Atenção! Quando os meios externos são iguais, o raio incidente é paralelo, o raio emergente. Isto é, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de emergência. Nunca se esqueçam dessa propriedade. Quando os meios externos são iguais, o raio incidente é paralelo ao raio de emergente. Isto é, o ângulo de incidência ele é igual ao ângulo de emergência.
Observe que o raio incidente sofre um desvio lateral D ao atravessar a lâmina, como eu falei para vocês, né? Atravessou a lâmina, ele vai sofrer um desvio lateral, que vai ser conhecido como D. Prisma óptico. O que é um prisma óptico? Denomina-se prisma óptico todo meio homogêneo, transparente, limitado por duas faces planas não paralelas. Duas faces planas não paralelas representam um prisma óptico. Eis aí um exemplo. Nós temos a face 1, a área 1, a base, que é os triângulos, a aresta, que são essas linhas, tem uma face 2, né, que é a parte de baixo, e tem uma seção principal que vai passar pelo meio desse prisma. Tá? Então, ele é conhecido como um prisma óptico. Observação. O caminho de um raio de luz ao atravessar o prisma é indicado na figura seguinte. Então, nós temos aí um prisma. E observa que nós temos a direção de incidência, a direção de emergência. Observa aí que nós temos vários elementos, N1, D, D1, D2, R1, R2. Né? Nós temos o A, I2 e 1. Então, nós temos vários elementos. E quem são esses elementos, pessoal? O I, no caso ali maiúsculo, né? O Izinho minúsculo, quer dizer, ele é o ângulo de incidência na primeira fase. O R1 é o ângulo de refração na primeira fase. E quem é o R2? Ângulo de incidência na segunda fase. O I2 é conhecido como ângulo de refração na segunda fase ou ângulo de emergência. D1, desvio angular na primeira fase. O D2, de acordo com os elementos desse prisma. Desvio angular na segunda fase. E o D ali, pessoal, é o desvio angular total. E o A é o ângulo de abertura ou ângulo de refringência. Então, esses são os elementos de um prisma, ok? Importante ter essas ideias aí. Observa, pessoal, que esse triângulo, né, como vocês sabiam de todo, que todo triângulo, o ângulo externo, ele vai ser sempre igual à soma dos outros dois ângulos internos. Então, se eu tenho um ângulo externo, ele vai ser sempre igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Logo, o desvio angular total pode ser obtido pela igualdade. Então, para eu calcular o desvio angular, vou pegar o raio 1 somar com o raio 2. Tranquilo? E para eu calcular o desvio angular, vou pegar o ângulo de incidência 1 mais o ângulo de incidência 2 menos o desvio angular. Então, é a formulazinha de cima para calcular o ângulo, né? O ângulo. E a fórmula abaixo é para calcular o desvio angular. Tá bom? O prisma pode ser utilizado para afazer a decomposição da luz branca. Essas são aplicações e observações. Como assim, professor? Observa uma luz branca que vai atravessar esse prisma. A luz branca, ao atravessar esse prisma, ela pode, no caso aí, emitir, né? Ela pode, no caso, refletir uma luz vermelha, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil ou violeta. São as características que a luz branca pode ter ao atravessar um prisma, tá bom? Então, nós temos aí as suas observações, certo? Vamos ver uma aplicação, o RPJ Rio de Janeiro. Se fizermos incidir sobre um prisma um fino feixe de luz branca, veremos emergir do outro lado um feixe de luz colorido e mais espesso, que nos lembra o arco-íris, como nós vimos anteriormente. Com relação a esse fenômeno, que é chamado de dispersão da luz, assinale a alternativa que contém uma afirmação incorreta. A luz branca é uma combinação das cores do espectro. O índice de refração absoluto do prisma é único para todas as cores. As cores do espectro são puras. O índice de refração absoluto do prisma é diferente e maior para a luz violeta do que para a luz vermelha? O que vocês estão achando aí? O índice de refração absoluto do prisma é maior para a luz violeta do que para a luz vermelha? E aí, pessoal? O que nós temos aí de incorreto? Letra B. O índice de refração absoluto do prisma é único para todas as cores? Não, ele não é único. Ele vai ser o quê? Diferente, né? A luz branca vai passar por esse prisma e vai obter novas cores. Logo, vai ter índice de refração diferente, pessoal. Porque está passando de um meio para o outro, certo?
Bem fácil, porém, tem que pensar um pouco. Próxima, FUVEST. Um feixe de luz é uma mistura de três cores, verde, vermelho e azul. Ele incide, conforme indicado na figura, sobre o prisma material transparente com índice de refração crescente com a frequência. Tá aí a figura abaixo. Após atravessar o prisma, a luz atinge um filme para fotografia, as cores que, ao ser revelado, mostra três manchas coloridas. Então, tem a luz, o prisma e o filme visto de lado. De cima para baixo, as cores dessas manchas são, respectivamente, verde, vermelho e azul. Será que é a mesma as cores? Vermelho, azul e verde, será que mudou? Azul, vermelho e verde? Verde, azul e vermelho? Vermelho, verde e azul. Observe, pessoal, que ele fala o seguinte, ó, ele incide, conforme indicado na figura, sobre o prisma material transparente, com índice de refração crescente com a frequência. Após atravessar o prisma, a luz atinge um filme para fotografia. As cores que, ao ser revelado, mostra três manchas coloridas. Então, essas manchas, né, as cores dessas manchas vai ser o quê? De cima para baixo. Pessoal, letra E. Né? Se é verde, vermelho e azul, nós vamos observar que vai ser o vermelho, o verde e o azul. Então, se as cores foram manchadas, e essas cores vai ser analisada de cima para baixo, obviamente que o vermelho vai vir primeiro, o verde e em seguida o azul. Tá bom? Tranquilo? Essa foi a primeira parte da aula 4, tá? Sobre teoria e aplicações. Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. Estudem, pratiquem, leiam com atenção, é importante leitura. Obrigado pela atenção de todos. Reflexão. Você tem que levantar todo dia e dizer a si mesmo ou a si mesma, eu consigo. Ok? Lembre-se, vocês são capazes. Tchau, pessoal. Até